Reportagem especial. O acesso à justiça é uma garantia prevista na lei máxima do nosso país, a Constituição Federal. Foi com base nesse conceito que o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma declaração é suficiente para ter direito à gratuidade de justiça. Basta o documento atestar que a pessoa não tem condições de pagar os custos para entrar com uma ação trabalhista. Isso se não forem apresentadas provas do contrário. Acompanhe a reportagem especial de Larissa Batista. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, de cada 1.000 pessoas, 143 ingressaram com uma ação judicial no ano passado. Na Justiça do Trabalho, 64% dos processos trabalhistas finalizados em 2023 contaram com a assistência judiciária gratuita. A Constituição de 1988 assegura a todas as pessoas o direito de acesso à justiça, independentemente da situação financeira. Ou seja, nenhum brasileiro ou brasileira pode ser impedido de reivindicar direitos no judiciário por falta de recursos. A estudante de Direito, Selma Francisca dos Santos, é um exemplo de alguém que precisou recorrer à justiça gratuita. Para ela, sem essa garantia legal, seria necessário comprometer parte do orçamento familiar, que não é suficiente para pagar as custas de um processo. Eu acho que é um benefício muito bom, porque ter acesso à justiça, de certa forma, é caro, né? Nem todo mundo tem condições de pagar um advogado. Então, assim, é de fato um serviço essencial. Muita gente talvez não saiba que tem esse serviço. Com a reforma trabalhista de 2017, o benefício da justiça gratuita ficou restrito a pessoas que recebem salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência Social, ou a quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. O teto definido é equivalente a R$ 3.100. O juiz do trabalho, Danilo Gaspar, autor de pesquisas acadêmicas sobre o assunto, explica os desafios enfrentados com a transição. E parece que essa temática é uma temática das mais caras ao cidadão no que toca ao acesso ao poder judiciário. Porque se há um obstáculo que pode ser efetivamente intransponível com relação ao acesso à justiça, é o obstáculo das despesas processuais. Um dos pontos, que é a perspectiva que envolve o critério objetivo, que é o valor do salário, a gente não teve maiores repercussões. Simplesmente se alterou o critério do valor do salário, que antes da reforma trabalhista era até 2 salários mínimos. O segundo critério, que realmente teve um elemento de maior desafio, por conta da alteração da expressão declarar por comprovar. Mas aí vem um dos grandes papéis do Poder Judiciário, que é interpretar os textos, porque a norma se torna norma a partir do momento que ela é interpretada. Então, de que forma posso interpretar, no contexto normativo brasileiro, a expressão comprovar a insuficiência de recursos? Para isso, eu preciso fazer um diálogo com as demais normas. CPC, Lei 7.115 de 83, Com a grande quantidade de processos trabalhistas envolvendo a gratuidade de justiça, o assunto foi parar no Tribunal Pleno do TST, como incidente de recurso repetitivo. O julgamento, que começou em outubro deste ano, tem como objetivo consolidar jurisprudência sobre os critérios para a concessão do benefício. No julgamento, prevaleceram 2 vertentes. A primeira foi trazida pelo relator do caso, ministro Breno Medeiros. A perspectiva rejeita a concessão da justiça gratuita na hipótese de declaração judicial de pobreza, quando superado o limite de renda imposto pela lei. A minha conclusão no tema 21 seria que, após a entrada em vigor da Lei 3.467 de 2017, possui direito público subjetivo à gratuidade de justiça no processo de trabalho os trabalhadores cuja última remuneração do contrato de trabalho, que deu ensejo à reclamação trabalhista em curso, se encontre dentro dos limites do parágrafo 3º do artigo 790 da CLT.
A segunda corrente de interpretação foi apresentada pelo ministro Dezena da Silva, em voto divergente. Para o ministro, a simples declaração de insuficiência de recursos respeita a Lei 7.115 de 1983, que trata de prova documental em caso de declaração de pobreza. A própria CLT fala em comprovar. Então vamos utilizar como se comprovará. Aí a Lei 7.115 fala assim, dispõe sobre a prova documental, a declaração, prova, destinada a fazer prova da pobreza. Essa lei foi revogada? Não. E por que não foi? Porque é uma lei especial. E lei geral não revoga a lei especial. CLT é uma lei ordinária, é uma lei geral. Não foi revogada. O ministro Alberto Balazeiro acompanhou a divergência e fez um complemento ao voto. É ônus da parte contrária infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, e tal alegação de fato impeditiva do direito deve fundar-se na evidência de falta de pressuposto legal, o artigo 99, parágrafo 2º do CPC, ou seja, da prova concreta da possibilidade de arcar com os custos do processo, e não da sua inserção em determinado patamar remuneratório de renda. Na última sessão do Pleno de 2024, realizada em 16 de dezembro, por maioria de votos, foi fixada a tese de que o juiz deve conceder automaticamente o benefício da justiça gratuita a quem ganha até 40% do teto do INSS, caso isso esteja comprovado nos autos. A tese define ainda que cabe à parte contrária provar que o trabalhador pode arcar com as custas, como destaca o presidente do TST e CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Havendo impugnação à pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo após o incidente. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC. O entendimento firmado pelo Tribunal Pleno passa a valer para todos os processos semelhantes que tramitam na Justiça do Trabalho.